desafio, né? O pastor Josimar me desafiou essa semana para trazer uma palavra. E aí eu falei, pastor, tem algum tema aí? Qual é o tema que o senhor quer que trate, né? E ele falou assim, o tema é aquilo que Deus está queimando no seu coração. E eu tinha falado para ele porque eu tinha 2 ou 3 palavras que geralmente eu vou fazendo devocional e vou fazendo e vou montando e vou deixando e vou falando com Deus. Quando eu tiver a oportunidade de falar, essa palavra que eu vou falar. Tem uma até aqui marcada aqui, próxima ministração. E ela ligava com aquilo que ele ministrou domingo passado sobre crescimento. E eu falo que se ele tivesse falado assim, fala sobre crescer, eu ia falar, obrigado Deus, já está pronta, é só falar. Mas como ele deu essa liberdade, eu falei, vou ter que buscar no Pai, né? Tem algumas coisas queimando no meu coração nesses dias. E uma das coisas que tem queimado no meu coração nesses dias é justamente isso que a gente fez aqui agora, a respeito dos jovens, adolescentes, das crianças, porque eu sei que você está no mesmo mundo que eu estou, então você está vendo o que está acontecendo, principalmente no Brasil, né? Nas escolas e em todos os lugares. Esse desvio de caráter ou de identidade, né? Com adulto eu gosto de falar desvio de caráter, mas com eles é desvio de identidade. A gente serve a um Deus santo, soberano, majestoso, mas até a página 5. Porque o mundo oferece muitas coisas para a gente e a gente acaba entrando nessa roda gigante e fazendo aquilo que o mundo faz. E eu comecei a orar pedindo, Senhor, dá clareza. E na semana eu tinha, num devocional que eu li também, eu tinha separado ali o versículo, e eu tinha falado, vou montar alguma coisa a respeito disso, que isso é tão atual. E aí eu comecei a orar e pedir para o Senhor, e aí no meio da semana, na célula, em um momento ali surgiu um assunto que conectou aquilo que eu tinha lido na devocional. Aí eu falei, Senhor, confirma mais um pouco o que o Senhor quer falar com a tua igreja, porque o Fábio tem muitas coisas para falar, mas do Fábio, eu quero falar daquilo que o Senhor quer falar, e não do que eu desejo falar, não do que eu desejo alertar. E ontem nós estávamos lá, eu, a Antonieta, o Baiane e a Nath, lá no curso ali, né, de capacitação para capelania escolar. E aí quando uma moça subiu para falar ali um testemunho dela sobre evangelismo, e ela falou, estilo de vida. Aí eu falei, eita Deus, de novo isso? Os irmãos vão pensar que eu só falo disso, que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre isso. E aí ela falou ali sobre estilo de vida, que ela falou sobre evangelismo em 3 histórias, e aí ela começou a contar, e quando fala da minha história, fala do meu estilo de vida. A maneira que eu vivo revela a manifestação da glória de Deus aonde eu estou. E aí eu falei, Senhor, entendi, tá bom, legal, obrigado. Essa mesmo. Já tinha até, na verdade, mandado o tema para o José e para a Marisa. E eu falei, é isso mesmo, vai ser essa ministração. E hoje pela manhã ali na sala, na intercessão, o Marcelo estava compartilhando a respeito de estilo de vida. E eu falei assim, Senhor, nunca foi tão claro ouvir a respeito daquilo que o Senhor quer falar, mas que o Senhor me capacite para falar o que o Senhor quer falar, que as minhas observações não sejam minhas, mas sejam tuas, que os nossos ouvidos, inclusive o meu, e aí por isso que eu estou aqui te falando, não se sinta acusado, porque eu estou junto nisso aqui. Eu quero ter um estilo de vida, que seja um estilo de vida que vem da onde eu vim. Você também veio do céu? Levanta a mão aí quem veio do céu. Alguns ainda não sabem de onde veio. Você veio do céu se você está aqui. Se você entregou a vida ao Senhor Jesus, se você colocou a sua vida diante dele, você não é dessa terra. Efésios 1 vai dizer sobre isso, que o Senhor Jesus, Efésios 1, 2, se eu não me engano, fala aqui, nós fomos criados nele, antes da fundação do mundo. Ele sabia onde você ia estar,
E eu achei sensacional isso aqui, porque eu falei, tá linkando com aquilo que eu vou falar. Você, jovem, adulto, só está aqui neste lugar porque lá antes da fundação do mundo, o Senhor saberia que você estaria aqui. 2025, hoje é dia 25? 25/5/2025. Às 10h30, o Léo estaria sentado ali, na terceira fileira, ouvindo a respeito do céu, para que ele saia deste lugar aqui, e na segunda-feira, ele continue vivendo da mesma forma que ele ouviu que ele deve viver. Porque o reino de Deus, no reino de Deus existe uma cultura. Você já ouviu falar sobre cultura? Você consegue falar para um japonês não honrar os pais dele e ele fazer o que você está dizendo para ele fazer? Você não consegue, sabe por quê? Porque há uma cultura. Há uma cultura impregnada nele de que eu preciso, não é só os pais. Todo mundo que for acima da minha idade, eu preciso honrar essa pessoa. Eu tenho a responsabilidade de cuidar dela, de honrar ela, de servir ela, porque isso é uma cultura. A sua cultura é do céu. E eu queria que você abrisse comigo em Filipenses 1:27. E a gente vai discorrer aqui a respeito disso nessa manhã. E o tema da mensagem é vivendo como cidadão do céu. E diz assim lá em Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou eu veja, quer apenas ouça a respeito, a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ei, é uma proposta aqui para mim e para você, que já entendemos. O nosso estilo de vida, ele precisa ser o estilo de vida de um filho de Deus. Eu não posso viver como todo mundo vive. Eu não posso escolher como todo mundo escolhe. Eu não posso me vestir como todo mundo se veste. Porque eu pertenço a um reino. O meu rei é Jesus. Aonde eu estou vivendo hoje, a autoridade máxima é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas de onde eu venho, do reino a qual eu pertenço, a autoridade máxima é o Criador de todas as coisas. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que me dá fôlego de vida, aquele que me dá emprego, me dá saúde. Aquele que me faz andar, quando for necessário, sobre as águas. Uma irmã crê aqui que consegue fazer isso. Sabe, gente, a gente está tão acostumado e tão envolvido, e eu estou falando a gente porque eu estou incluso nisso. Quando eu li uma devocional essa semana sobre isso, eu falei assim, eu preciso nascer de novo. Sabe, Alex? Eu falei, Senhor, eu preciso viver o Evangelho na totalidade. Não dá para negociar mais. Não dá. Não dá para mim ser evangélico, como diz minha sobrinha, na minha casa ou na igreja, e as pessoas do meu trabalho não entender isso, sem eu precisar falar. Ou talvez quando eu falo, é sério isso? Você é crente mesmo? Não, porque a dona Maria que tem lá no meu prédio, que ela é crente, é da igreja, ela se comporta diferente. As decisões dela é diferente do que a que você tem tomado. Pode ser que ele não vá falar para você, eu acredito que não vá. Mas para os outros amigos ele vai falar. Para os outros amigos ele vai falar assim, olha lá o crente lá, está chegando.
Olha o santo lá, tá vindo. Tudo errado, tudo torto, mas tá vindo. E eu e você, nós precisamos, acho que entender algumas coisas. Ou talvez, vou melhorar. Você está olhando para minha cara assim com a cara de... É sério isso? Eu preciso entender que eu preciso buscar no meu manual de vida aquilo que é coerente com aquilo que eu tenho que decidir no meu dia a dia. Eu estava orando por alguns jovens aqui e minha oração é: Senhor, abre os ouvidos dele para que ele possa entender qual decisão tomar na faculdade que ele vai exercer, qual o curso que ele vai exercer, porque lá ele vai ser um agente dos céus. E quando ele se formar, ele vai ser um agente dos céus na profissão que ele vai atuar. Ele vai ser um pastor, não de púlpito talvez, mas ele vai ser um pastor dos amigos deles. Meus amigos brincam comigo e falam: ô pastor, eu já entendi, é verdade, eu sou seu pastor. Não preciso ser pastor de púlpito. Eu preciso ser pastor no meu dia a dia. Eu preciso ser pastor lá na empresa, lá no meu trabalho. E chegar lá na semana e alguém estiver doente, ele vier correndo para mim e falar assim: ei, mano, ora por mim. Eu sei que você acredita aí num Deus que cura, então ora por mim. Mas não tem a ver com o Fábio ou com o Gerson. Tem a ver com o Cristo que habita no Gerson, o Cristo que habita no Fábio. As pessoas não estão me vendo mais. Essa deve ser a nossa realidade de vida. As pessoas não devem mais te ver. Deve ver o Cristo que habita em você. Esse ano eu peguei como desafio para a minha vida ler biografias de avivalistas, de homens que viveram o evangelho de verdade. Homens que negaram tudo para falar: ok, Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer? E eu comecei a ler, e o primeiro livro que eu li é uma história de um homem que ele não é pastor, não é evangelista, não é músico, ele não é sacerdote, ele não é padre, ele não é nada. Ele é o irmão Lawrence, chama ele. O irmão Lawrence, toda vez que ele chegava no lugar, as pessoas falavam assim, quando recebiam ele, né, ele ia lá procurar o Felipe. Só que aí, antes de falar com o Felipe, ele falava com o Enzo mais velho. E aí ele chegava no Enzo e falava: vem falar com o Felipe. Aí o Enzo ia até o Felipe e falava assim: ó, Jesus está te procurando aí. Aí o Felipe: como assim Jesus está me procurando? É, mano, porque o cara que veio te procurar aí, ele é tão semelhante de Jesus, da forma que ele me abordou, da maneira que ele falou comigo, da maneira que ele me abraçou, que só pode ser Jesus. E ele é só um irmão. Ele é um irmão que nem eu e você, que vem todo domingo, senta aqui, ouve a palavra, só que aí na semana ele sai para cumprir o ID de Deus. Ele sai na influência do Espírito Santo, azeitado, como diz os pentecostal, para na onde ele chegar, as pessoas não vê ele, e vê Jesus. Eu fico feliz quando eu chego nos lugares onde pessoas me conhecem desde de infância, e falam assim, como você era, hein? E como você é agora, hein? Uau! O que aconteceu? E aí eu dou aquele sorrisinho, né? E falo assim: é Cristo. O que você vê de bom em mim é Cristo. Tem coisa ruim ainda, mas vai melhorar em nome de Jesus até a vinda de Cristo. E aí, para você desarmar um pouquinho, nós não somos perfeitos, e de fato não somos, e quando chegarmos a esse nível, nós já estamos prontos para voltar para casa. Então, baixa a guarda. Não é uma acusação, é um despertar. O Senhor vai fazer algumas coisas aqui em Santo André. O Senhor vai mover algumas coisas aqui em Santo André. O Senhor vai alcançar algumas vidas aqui em Santo André, aqui em São Paulo e no Brasil. Ele vai se manifestar. E eu não sei se você está percebendo, mas Ele já está fazendo isso. Ele está nos despertando para a vida de oração. Ele está nos despertando para viver em santidade. Ele está nos despertando para escolher
mais a vontade de Deus do que a minha vontade. Ele está nos despertando. E se a gente não perceber, a gente perde o time ou a oportunidade de ser avivado. Avivamento não é uma frase bonita, aonde 2 ou 3 é cheio do Espírito Santo e forma uma fila para orar pelas pessoas, para que ela seja curada, para que ela caia. Não, não, não. Avivamento é a manifestação de Deus em um lugar onde todos são cheios, todos começam a viver a realidade do reino dos céus, todos começam a entender que, o que eu tenho para fazer, não dá para fazer só com as minhas habilidades. E aproveitando a fala do pastor Josimar na semana passada, Eliseu foi um cara que fez isso. Ele recebeu uma capa, mas ele falou assim: Senhor, o que tem para ser feito e que eu vi o Elias fazendo, não dá para fazer só copiando o que ele fez. Não tem como. Eu preciso de uma porção dobrada do Espírito Santo, para que eu possa fazer o que ele fez, e o que o Senhor quer fazer além do que ele fez. E se a gente não entender isso, irmãos, a nossa vida ela vai estagnar. A palavra do momento, né? A nossa vida vai estagnar. E a gente vai ficar frustrado. E a gente vai começar a olhar para o lado e falar: a culpa é do Adilson também, né? O Adilson não me chama para almoçar na casa dele. Aí como que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não tenho contato com ele? A culpa é do Gustavo, porque o Gustavo, nem me cumprimentou domingo. Uma pessoa estagnada é uma pessoa parada. E aí quando você está parado, segundo a ciência, você começa a perceber as coisas. Quando você está em movimento, você até percebe. Mas você está em movimento, você precisa fazer. Então não dá tempo de você parar e ficar pontuando. Você está em movimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está em movimento. Ela está sensível a ouvir a voz do Pai. O que você quer fazer agora, Senhor? Qual é o próximo passo, Deus? Aonde eu devo ir? Com quem eu devo falar? Para quem eu devo ligar essa semana? Você já acordou na semana assim e falou: Pai, depois do seu tempo devocional, que eu sei que você faz toda manhã, você falou assim: Pai, quem que o Senhor quer falar através da minha vida nessa manhã? Quem que o Senhor quer tocar através da minha vida nessa manhã? Porque um cidadão do reino, ele sabe que ele tem uma missão. A Bíblia vai dizer lá em João 15, que o Senhor nos escolheu, e mais do que nos escolher, Ele nos chama para dar fruto, e frutos que permaneçam. E aí toda vez que a gente ouve essa palavra, a gente fala assim: fácil, chegar lá na faculdade, eu chego no meu amigo e vou falar de Jesus para ele, porque eu falando de Jesus para ele, eu alcanço a vida dele, e aí eu alcançando a vida dele é um fruto que eu consegui. Quem entende assim? Levanta a mão. Não é prova de vestibular não, tá? É só para a gente, talvez esclarecer algo para você que talvez você não saiba. Você entende assim ou não? Você entende assim? Entende assim? Os outros acho que entendem do jeito que é, porque não levantou a mão. Mas aí para quem levantou a mão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Gálatas 5, 22 e 23, que os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, o que é esse fruto que Deus chamou para a gente fazer? É em todos os lugares que nós estivermos, esse fruto do Espírito que está em nós se manifeste. E aí aquilo que você achava que era, vai acontecer naturalmente, porque você está vivendo e andando na influência do Espírito Santo de Deus. E o fruto, que é o ID, que talvez, assim como eu pensava até um tempo atrás, que você pensava que era o ID, ele vai se cumprir, não porque o ID é o fruto, mas porque você está vivendo e transmitindo e revelando, manifestando os frutos do Espírito, você começa a alcançar as vidas.
as vidas começam a olhar para você e falar assim, eu quero isso. O seu amigo que está com dificuldade no casamento, ele fala assim, pô, esse cara aqui, ó, ele viaja até de balão, mano, com a mulher dele. E aí durante a semana, ele fica colocando lá, nossa, que sorriso lindo. E nas alturas, o seu sorriso fica mais lindo ainda. E lá. Né, Elinho? E aí o amigo do Elinho olha aquilo e fala assim, caramba, velho, quando foi a última vez que eu elogiei a minha esposa? Quando foi a última vez que eu levei ela em algum lugar para surpreendê-la? O Elinho está ali, ó, fluindo no fruto do amor. O fruto do Espírito é o amor, e o amor que se preocupa com o outro, de fazer o outro bem. Então por isso que ele faz isso com a Pri, não é por outro motivo. É porque ele quer ver ela sorrindo, ele quer ver ela feliz. E aí o fruto do Espírito, que é chamado amor, entra em operação. A Dora Meira está fazendo assim para mim. Entra em operação. E aí ele começa a manifestar esse fruto, e as pessoas que estão ao redor começam a perceber. E fala, essa pessoa é diferente. Até o ponto de chegar nele e falar, oh, legal, mano, quantos anos você tem de casado? 23, né? 23 anos de casado. 23 anos e ainda vocês ficam aí fazendo declaração um para o outro? Mas por que isso? Aí ele começa a falar a respeito do amor de Deus que foi derramado no casamento deles. Ele começa a exercer a cidadania dos céus. A cidadania do céu começa a fluir através da vida dele. E aí começa a alcançar as pessoas. Através daquilo que ele faz e não daquilo que ele fala. Nós somos especialistas em falar o que o outro precisa fazer. E a gente precisa ser especialista em fazer o que o outro precisa fazer. Eu falo para o Márcio, todas as vezes que a gente conversa sobre o CR, eu falo, o desafio do CR é você ouvir o que o outro está dizendo e não falar nada. E não falar assim, aconteceu isso comigo, sabe? E aí sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, e já dá receita. Isso é o desafio da vida cristã, na verdade. As pessoas, elas estão cansadas de ouvir as nossas histórias. E elas querem ver as nossas atitudes, como que a gente anda. Como que a gente escolhe com quem andar. O irmão, já foi embora aqui, ó, já fugiu 100% do que eu ia falar, mas a oração aqui é para que o Espírito Santo fale e não eu. Certo? Como que a gente tem escolhido as pessoas que a gente quer andar, quem a gente tem trazido para a nossa casa? E eu não estou falando casa, apartamento, eu estou falando casa, vida. Você é uma casa, certo? Você é a casa de Deus. Então quem você está trazendo para a sua casa? Quais são as escolhas que você tem feito diante de um computador, ou de um celular, de um tablet? Quais são as escolhas que você tem feito? Efésios 3:20 fala que, eu vou ler que é melhor, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você tinha dúvida que você é do céu, Filipenses, eu falei errado, eu acho, né? Filipenses 3:20. Ele fala assim que você e eu, nós somos cidadãos dos céus. E eu estava ouvindo essa semana um homem falar, e ele estava falando da cultura judia, né? E eu achei interessante porque sempre quando a gente vai dar um testemunho a respeito disso, contar uma história a respeito disso, a gente sempre usa o embaixador. O embaixador, quando está na embaixada, e aquela parte da embaixada, ela faz parte do lugar onde ele veio, então lá, tudo que, as leis que regem ali, é do país que ele veio, lá. Legal, mas ele estava falando do judeu, e ele estava falando assim, você sabia que o judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo? Você sabia que o judeu que nasce no Brasil, ele continua sendo judeu?
e o modo de vida dele é conforme o judeu, e não é o judeu de 2025, é o judeu Moisés, é o judeu Abraão, é o judeu lá, o modo de vida, a cultura de vida dele, a crença dele, aquilo que ele come, aquilo que ele veste, é da cultura do país dele. Não importa se ele esteja lá em Israel, não importa se ele esteja no Brasil, na Alemanha, na África. Se você falar para um judeu, e aí quando eu ouvi o homem falando, eu trabalhei um período de motorista particular, e lá onde eu trabalhava, no prédio que eu trabalhava, para a família, tinha uma família lá de libanês. Eles são até, a empresa deles é muito conhecida, e eu não vou falar aqui, porque eu não vou fazer propaganda para eles. Mas eu lembro que a gente via ali, né, tinha uma sala de motorista onde eu trabalhava. Então ficava ali 7, 8, 9, 10 motoristas na sala. Então quando o nosso chefe, né, a família que a gente servia, ela precisava do nosso serviço, ela vinha até a porta da sala ali, e aí quando ela aparecia, você já identificava que você ia sair agora. Então você saía dali. Só que essa família não fazia assim. Porque geralmente, para explicar, na casa ficava só a mulher, no apartamento no caso, né? Só a mulher e os filhos. O marido sai para trabalhar, ele vai com o carro dele, ele não vai de motorista particular, muito raramente, só que tem muito dinheiro que faz isso. Mas geralmente eles gostam de ir com o carro deles próprio. Essa família, eles faziam o quê? Ela ligava para o motorista, e aí ele ia para o carro, ele ia para o carro, ficava no carro, lá esperando às vezes 10 minutos, e eles chegavam, eles entravam direto no carro e já saía. E aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, cara, por que eles faz diferente de todo mundo? Às vezes eu vejo que você fica esperando dentro do carro 10, 15 minutos, aí ele virou para mim e falou assim, é a cultura deles. A mulher, ela não se expõe na cultura deles, no sentido de, vai ter 10 homens lá. E aí ela vai lá na porta, e aí tem 10 caras lá, sentados. Então eles não fazem assim. No máximo que acontecia é quando o marido saía, e ela já ia sair, ele aparecia na porta, e aí falava, Juan, aí ele levantava tal, e já ia para o carro. Porque é uma cultura, e nós temos uma cultura. Talvez nós não conhecemos a cultura do lugar onde pertencemos. Por isso nós agimos, às vezes, diferente dessa cultura. Talvez eu e você não conhece, de fato, e principalmente se a gente não lê o nosso manual de instrução, a gente não vai conhecer mesmo, né? Qualquer coisa serve. Talvez seja porque a gente não busca o conhecimento. Ou talvez, não sei se você nasceu numa casa cristã, mas eu não nasci. Embora meus pais, eles um dia foram da congregação, quando eu nasci, e até a minha juventude, eles estavam fora da igreja, estava desviado. Então não existia uma cultura. Então a gente vivia do jeito que o Zeca Pagodinho canta lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que deu certo, deu, o que não deu, amém, e segue. Mas quando eu entendi, eu conheci a Cristo, uma das primeiras coisas que eu quis fazer eu quero conhecer como eu preciso andar, como eu preciso me comportar. Eu gosto, até hoje, de brincar com as pessoas, né? Eu acho que isso é uma ferramenta para minha timidez, que eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido. Então, qual que é o artifício que eu uso? De ser o primeiro a falar com a pessoa. Porque eu falando primeiro com ela, ela vai falar um assunto e a gente vai discorrer esse assunto para todo sempre, amém. Eu brincar com uma criança, eu vou desarmar ela e aí eu vou ser amigo dela, então a gente vai se tornar amigo e eu não vou ter nenhuma dificuldade de falar com ela depois, porque destravou a minha timidez e aí começa a fluir o meu papo com ele. Por isso que eu gosto de conversar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens.
Mas isso então, eu comecei a entender, eu falei assim, eu preciso ouvir uma ministração do pastor Antunes há, sei lá, 27 anos. Vou fazer 28 anos de comunidade, 27 anos mais ou menos atrás, quando eu cheguei. O pastor Antunes e o pastor Wagner. E aí o pastor Wagner, ele falava sobre cultura do céu, no dia que eu estava num culto, numa segunda-feira à noite, que ele fazia o culto lá na sede. O nome do culto era a Hora da Vitória, até lembro o nome do culto. E quando ele falou a respeito de uma cultura, de um jeito de viver, um jeito de caminhar, de proceder, de escolher as coisas, eu falei, eu não sei nada sobre isso. Eu preciso aprender. E o pastor Antunes foi no CTL, que hoje chama CTL, na época era outro nome. Não, era CTL mesmo, mas era outro formato. A gente fazia um ano, de 3 dias na semana. A gente ia lá 3 dias na semana, sentava e ia falar sobre o novo nascimento, sobre Apocalipse, que nem ele falou aqui, o pastor Antunes. E aí ele começou a falar e ele começou a dizer assim, escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não nascer de novo, você pode ir na igreja, você pode ser crente, você pode ser batizado, você pode fazer tudo que um cristão faz, mesmo assim você não vai para o céu. E aí aquilo ali foi um baque para nós, né? Eu lembro que a gente saiu daquela aula, eu e o meu cunhado e um amigo, e a gente começou a debater sobre aquilo. E como assim? Mas a nossa indignação é, tá bom, eu entendi isso, como que eu faço para receber isso? Como que eu faço para nascer de novo, Everton? Eu quero saber. Eu quero saber como que eu faço para nascer de novo. Porque não dá para a gente encaixar, e eu quero ser claro com você aqui, não dá para você e eu encaixar na nossa vida o estilo de vida do reino dos céus, vivendo a nossa velha natureza. Não tem como. A gente vai fazer isso por um tempo. Por um tempo vai dar certo. Por um tempo, quando alguém me fechar no trânsito, eu vou falar assim, vai em paz em nome de Jesus, aleluia. Mas no dia que eu sair da minha casa, eu não estiver legal, e eu estiver atrasado, e acontecer isso, eu vou falar, ô seu filho do diabo. Eu estou falando assim, bem uma linguagem crente, mas não é isso que talvez falaria, né? E a velha natureza voltou à tona. Talvez quando um amigo de trabalho pisasse na bola comigo, e eu estivesse num momento que nem hoje, assim, crente, na segunda-feira, tudo tão fresquinho no coração, eu, vou relevar, você nem sabe o que você está falando, é levante de Satanás, e eu vou orar aqui, e Deus vai trazer tranquilidade no meu coração. Eu te amo, viu, querido, mesmo você me atacando. Mas no dia que eu não estou legal, talvez quando esse mesmo amigo fizesse algo muito menor do que ele fez, meu irmão, o pavio curto voltou à tona. E aí eu vou explodir, eu vou estourar. E os céus vai falar assim, é sério isso? A gente pensa que o céu fala assim, ei filho meu, o que está fazendo? Às vezes acho que o céu fala assim, é sério isso? Eu tenho tantas coisas para você, há tantos planos para a sua vida. Ei, não se junte com essas pessoas que você está se juntando. Ei, ora, pede para o seu ajudador, o Espírito Santo, ele te ajudar a escolher o que você deve fazer, com quem você deve andar, aonde você deve ir. Não tem nada a ver, como diz os jovens, né? Não tem nada a ver. Pergunta para o Espírito Santo se tem ou não a ver. E eu tenho certeza que ele vai te falar. Eu tenho certeza que ele vai falar para você com graça, com amor. Não como eu falaria. Talvez aquilo vai te tirar de algo que Deus vai fazer naquele dia. Quem esteve aqui na última vigília? Levanta a mão aí. Foi bom, não foi? Você indicaria para alguém
voltar na próxima vigília pelo que você recebeu na última vigília, sim ou não? Mas você sabia que tinha gente que poderia estar aqui e não esteve? E agora está falando assim, o que aconteceu, mano? O que será que esses caras receberam? Que eu não estava aqui, eu não vi. Eu não senti, eu não presenciei. Porque talvez naquele dia a escolha foi errada. Deus tinha um plano. Deus queria que você escolhesse estar aqui. Para você que não sabe, a gente orou aqui para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Nós fomos cheios do Espírito Santo. Porque toda vez que a gente chama, Ele vem. Toda vez, como diz a Bíblia, que eles estão reunidos em um só propósito, num só corpo, e clama, a glória de Deus vem e se manifesta. E aí pessoas são curadas, outros são cheios do Espírito Santo, outras são transformadas. Isso é a manifestação da glória de Deus. Mas todas as vezes que nós escolhemos não vir no culto, não vir na vigília, não estar nos jovens, é uma escolha. E aí nós estamos escolhendo assim, Senhor, o Senhor é o rei sobre a minha vida. Mas hoje não, hoje inconsciente, viu? Não é algo consciente. Você acredita no mundo espiritual? Eu preciso fazer essa pergunta. Você acredita que o mundo espiritual existe? Você acredita que todos os dias, inclusive hoje, o inferno ele estava tentando atrapalhar você a estar neste lugar? Você acredita ou não? Você acredita que neste momento exato, talvez eu estou falando aqui, e tem gente que não está ouvindo, porque o plano de Satanás, segundo a Bíblia, é matar, roubar e destruir. Certo? E a gente precisa estar sensível a ouvir o que Deus quer falar, tratar na nossa vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar atento. Há uma guerra espiritual acontecendo aqui. Aqui não, porque ele não tem poder aqui dentro, né? Lá fora. Deixa eu também quebrar isso, né? O diabo não tem poder aqui dentro, viu? Talvez se você não esteja ouvindo, foi porque lá fora veio uma distração, talvez uma dificuldade, alguma coisa, e você está distraído. Você está distraído com algo que você vai fazer ainda, talvez. Talvez você está distraído com algo que você vai fazer amanhã ou na semana. E aí, talvez nessa distração nós perdemos aquilo que o Pai está jorrando sobre a nossa vida. Simples, mas é a palavra dEle. E a única coisa que consegue transformar a minha vida e a sua vida é a palavra de Deus. Só isso. Se você pegar um médico, aliás, um estudante de medicina, ele não é médico ainda, ele é um estudante de medicina. Ele estudou medicina lá há 5 anos e tal, e ele se formou. E agora esse cara ele está habilitado a ser um médico, um plantonista. E ele vai até o hospital e se tiver uma ocorrência lá, ele vai atender. Ele está habilitado. Se você pegar um engenheiro, é a mesma coisa. Se você pegar um dentista, a mesma coisa. E todas as outras profissões, a mesma coisa. Mas se você pegar um crente que entregou a vida para Jesus, reconheceu Ele como Senhor da vida dele, e agora ele passa a viver em família, como cristão, e ele vem em todos os cultos, ele vem na vigília, ele vem na oração, ele vem, e aí apareceu alguma coisa sobrenatural para ele fazer. Se Atos 2 não tiver ocorrido com ele, ele não tem habilitação para fazer isso. Vou ser mais claro. Se o Espírito Santo de Deus, se ele não tiver recebido poder, se ele não tivesse recebido o Espírito Santo de Deus ativado nele, se ele não clamar por isso, Pai, tua palavra diz
que eu vou receber poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. E eu quero isso na minha vida. Se ele não fizer isso, ele não está habilitado para fazer. Porque quem nos habilita a fazer o que tem que fazer é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim, ó: ei, fique em Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E aí você vai receber poder. E aí você pode ir. Porque ele fala, né, termina, e sereis minhas testemunhas. A gente não pega esse finalzinho para entender que, opa, peraí. Para mim viver uma vida segundo o padrão do céu, eu preciso receber primeiro poder. Porque esse poder vai trazer discernimento. Esse poder vai trazer autoridade. Esse poder vai trazer unção. E esse poder vai me fazer lembrar que eu não posso fazer nada sem Ele. João 15, no finalzinho lá da videira frutífera, né? Sem mim, nada podeis fazer. E às vezes nós não estamos vivendo essa vida segundo o padrão do céu, porque a gente esqueceu essa parte. De que nós precisamos ser habilitados pelo Espírito Santo. Pode ser que eu vou te deixar chocado agora. Todo dia, quando eu levantar, eu preciso falar: Senhor, vem poder sobre a minha vida. Habilita em mim os dons que o Senhor já colocou em mim. Senhor, os frutos do Espírito que está dentro de mim, habilita ele para que eu possa sair de casa e não brigar com ninguém no metrô, no trânsito, na faculdade, no trabalho. Sem o Senhor eu não vou conseguir fazer isso. Talvez seja isso, irmão. Talvez seja isso. A gente orou uma vez e a gente sentiu arrepio na coluna, e sentiu o coração queimar e falou: agora pronto, ninguém mais me segura. É verdade. Por aquele dia, sim. Mas e no outro dia? Eu gosto de ouvir acho que ela é evangelista ou missionária, não lembro o que ela é. Ela chama Heidi Becker. E toda vez que ela ora, eu acho impressionante. Eu falo: que oração simples. Ela fica 20 minutos orando: Pai, me dá o pão de hoje. Pai, me dá o pão de hoje. Pai, pão de hoje, pão de hoje, pão de hoje. E sabe o que acontece, irmãos? Não sei como, mas sei. O fogo vem no lugar de uma forma. O Espírito Santo começa a agir no lugar. E as pessoas começam a ser tomadas. Não estou falando que as pessoas começam a girar, rodar no manto. Não estou falando nada disso, tá? Estou falando, as pessoas começam a sentir um fogo, um calor dentro delas. A presença do Espírito Santo é tão forte que você sai do lugar falando assim: eu quero isso todo dia. Todo dia. Eu não quero sair da minha cama sem isso. Eu não quero sair da minha casa sem isso. Porque é isso que me habilita a viver como cristão, baseado nos céus. Eu não sei se você está entendendo. Mas aquilo que nós vamos fazer aqui, na nossa família, no nosso trabalho. Você é um missionário lá no seu trabalho, sabe disso, né? Você sabe que você é o evangelista de lá, né? Você sabe que você é o evangelista lá da sua faculdade, dos seus amigos do futebol. Você sabe, né? Da natação, do vôlei e na onde você estiver. Mas como que a gente vai ser missionário nesses lugares se o Espírito Santo, o poder de Deus, o dunamis de Deus não está em nós? Como que a gente vai convencer alguém do pecado? E outra coisa que eu vi lá ontem que eu achei, eu acredito muito naquilo, eu já vivi aquilo, então por isso que eu acredito. Sem apontar o dedo e falar assim: ô
seu enviado do Satanás. Se você não se converter, você vai para o inferno. Mas você chegar nele e dar um abraço nele, dizer assim: e aí, tudo bem, mano? Posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso te servir? Como que eu posso melhorar o seu dia? Já tem muita gente crucificando as pessoas, gente. Já tem muita gente apontando o dedo. E eu estou falando isso aqui porque eu já fiz isso algumas vezes na minha casa, com os meus filhos. Tá errado, isso, você não vai para o céu, vai para o inferno. Até um dia que Deus falou assim para mim: é sério, irmão? É assim que você vai ganhar? Ah, esse é o amor. Entendi. Ah, foi assim que você foi alcançado? Entendi. Não foi com alguém te amando, te servindo, te abençoando, te levando para lugares que você não poderia ir, até que você se viu tão amado que você se rendeu? Talvez as nossas orações que nós tem feito não tem tido resposta porque as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente está orando. Eu não estou falando para você, principalmente os pais aqui, aceitar qualquer coisa e baixar a guarda. Não estou falando isso. Eu estou falando assim que aquilo que a gente não alcança no altar de Deus, na madrugada, chorando, clamando, semeando, a gente não tem autoridade para pôr o dedo e falar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. E se a gente não entender isso, a gente vai perder amigos que o Senhor colocou na nossa vida para a gente alcançar eles. A gente vai perder talvez a nossa casa. A gente vai perder o nosso patrão. Eu oro pelo meu patrão todo dia, para que o Senhor mande fogo sobre ele. Meu patrão está sentado ali, por isso que eu estou falando isso. Mas é sério isso, irmãos. Talvez a nossa estratégia está errada. Nós estamos agindo muito no impulso. Talvez o certo a fazer em determinado momento é: primeiro o altar. Primeiro, Senhor, o que eu preciso fazer agora? A minha decisão era chegar lá e sentar a mão na orelha, quebrar tudo, mas eu já morri. A Bíblia diz lá, Senhor, em Coríntios, que eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais. Agora é o Senhor que vive em mim, então me ajuda a tomar a decisão. Talvez a decisão seja outra. E na autoridade do Espírito, você alcance o que talvez há anos você não alcance. Eu queria que você entendesse. E eu queria chamar a banda aqui, que eu vou ler aqui uns. E aí já estou indo para o final, porque eu já falei demais. Mas eu queria que você nessa manhã entendesse algo, irmão. Aquilo que eu e você temos para fazer, a gente não consegue fazer com as nossas habilidades. Aquilo que foi ensinado para nós, a gente não vai conseguir fazer só com o ensino que a gente teve. Foi importante, e você deve estudar. Eu posso falar sobre isso porque eu estudo até hoje. Eu entendi que eu precisava ser um cristão melhor, e aí eu fui fazer o curso de teologia, porque eu precisava aprender sobre isso. E aí quando eu terminei o curso de teologia, eu entendi que aquilo ali não era suficiente, eu preciso de mais. Então todas as vezes que eu estou ali na internet, e aí eu vou falar o que eu faço, mas eu vou deixar claro para você algo aqui. Todas as vezes que eu estou na internet, e eu sempre acompanho homens de Deus, que eu sei que tem uma vida com Deus de fato, e não qualquer um que dá curso, mas que é um tema relacionado àquilo que está queimando no meu coração, eu vou me aprofundar naquilo.
e eu vou buscar conhecimento naquilo. Eu já falei aqui várias vezes, quando algum homem de Deus faz um livro, ou publica um livro, e eu sei que aquilo vai enriquecer a minha vida espiritual, eu vou lá e compro aquele livro. Às vezes eu apanho por causa disso em casa, porque eu compro bastante livro. E aí às vezes fala assim, ué, você nem leu aquele, você já comprou outro? Aí eu falo, mas é porque eu preciso dele. Mas primeiro você lê um e depois você compra outro. Eu falo, não, mas estava bom, estava barato. E eu preciso muito daquilo. Para aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, eu preciso ler sobre aquilo. E esse cara é uma autoridade sobre esse assunto, e eu preciso aprender. E aí assim eu faço, irmãos. E quando eu não conheço, eu peço indicação da autoridade que está sobre a minha vida. E aí, esse cara aqui, o que você acha dele? E sabe o que está acontecendo? O Senhor está me transformando. O Senhor está me fazendo abrir os olhos a respeito de algumas coisas que até um tempo atrás eu não enxergava assim. Eu enxergava totalmente diferente. E não que era errado, mas era diferente. Para a guerra que eu estou enfrentando e para a guerra que eu vou enfrentar, eu precisava desse material e dessa habilitação para eu vencê-la. Então nesse momento, eu debruço ali na palavra, que esse é o meu manual, é esse aqui. É Bíblia de estudo, é Bíblia de Thompson, é não sei o que. Tem umas 10 Bíblias lá em casa. Que eu quero saber o que fala A, a B, a C, a Y. Porque eu quero estar com como diz Isaías, eu quero perceber. Sabe o versículo de Isaías, se eu não me engano é 43. Ei, estou fazendo uma coisa nova. Só que a parte do versículo que talvez a gente não entenda é: porventura, não percebeis? Eu quero perceber. Eu quero ter tanta sensibilidade ao ponto de perceber o que é a coisa nova que Ele está fazendo. O que é a coisa nova que Ele vai me colocar. Qual é o lugar onde Ele quer me mover para que eu seja canal de bênção naquele lugar. Mas isso só vem, meu irmão, e eu queria que você ficasse de pé, porque o que eu vou ler aqui, eu queria que você ficasse de pé, se prestasse atenção. Se do alto me vier poder, não tem como. Se do alto não vier poder, a gente não vai conseguir. Eu vou te fazer umas perguntas e você responde para você, tá? Você tem vivido como cidadão dos céus? Onde está o seu coração? Qual é a razão da sua existência? Por que ou para que você vive? Quem é o Senhor da sua vida? Você tem adorado apenas Jesus? Ou será que outras coisas têm sido o seu telos, ou razão da última existência? Você sabe para onde você vai? Você sabe por que você está aqui nessa terra? A Bíblia diz que você nasceu de propósito, não sei se você sabe disso. Independente da forma que você nasceu de propósito. Houve uma reunião nos céus, no dia do seu nascimento, que não é o dia que você nasceu no hospital, mas o dia que você foi gerado. E lá no céu, o Senhor falou assim: vamos mandar o David agora? O David vai nascer em tal bairro, em
tal família. Porque o que eu tenho para a vida dele vai começar a ser gerado nesse lugar. Você tem esse entendimento? Talvez você já esteja vivendo o plano de Deus para a sua vida. E glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja bem distante dele. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos orar aqui. E o Espírito Santo de Deus, que está se movendo neste lugar, ele vai despertar o seu entendimento, ele vai abrir o seu coração, para que você entenda de forma clara. Essa é a minha oração, para que você entenda de forma clara, para que você nasceu. Como ele vai te usar. E os meninos aqui e as meninas, eles vão ministrar uma canção. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você sabe esse louvor, mas eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto eles vão cantar e você prestasse atenção na letra. Se aquilo que ele está cantando de fato é, está falando da minha vida mesmo, é verdade isso? Isso tem sido real comigo? E se você começar a perceber que não é isso, eu quero te desafiar você a orar: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero que isso seja verdade hoje, a partir de hoje, 25/5/2025, na minha vida. Porque eu quero fazer parte dos seus planos, na integridade, Senhor. Na totalidade, Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu vou construir minha vida